Obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Muito bom tê-lo aqui para esse tempo de adoração, de celebração ao Senhor. Uma palavra muito carinhosa para você que está vindo pela primeira vez, segunda, terceira, talvez esteja chegando aqui para a nossa comunidade. Nós queremos recebê-lo no amor de Cristo aqui entre nós. Esta é uma igreja que Deus tem feito prosperar pela sua graça. Somos uma igreja com muita gente hoje, mas há um lugarzinho para você, não apenas no nosso espaço físico, mas também no nosso coração. Muito bom que você está aqui. O nosso relacionamento com Cristo nos coloca dentro de uma nova realidade. Porque em Cristo nós alcançamos o perdão para os nossos pecados. Nós alcançamos a salvação eterna. Através de Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos nós somos herdeiros de todas as suas promessas. Em Jesus Cristo nós temos alcançado a vitória completa sobre todos os inimigos que se levantam contra nós. Mas há um fato a respeito do qual nós precisamos estar muito conscientes. É que a nossa opção por Jesus nos coloca em um campo de batalha. Isso por uma razão que poderíamos dizer extremamente lógica. Porque a nossa conversão a Jesus nos leva a uma mudança de reino. A Bíblia diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz de Jesus. A nossa experiência com Cristo faz com que nós mudemos de governo. Nós não estamos mais debaixo do poder tirânico de Satanás e dos seus demônios, mas agora nós vivemos uma vida debaixo do governo de Deus, da autoridade de Deus. Em Cristo, nós somos libertos da prisão ao pecado e nós somos colocados diante do desafio de uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Então, por causa dessa nova realidade que nós experimentamos em Cristo, por causa dessa nova condição a que nós chegamos pela obra que Jesus realizou em nosso favor, o que acontece é que os inimigos de Cristo se tornam necessariamente os nossos inimigos. Aqueles que confrontaram o Senhor Jesus durante o seu ministério e que finalmente o levaram à cruz, são também os inimigos que nós vamos enfrentar em nossa caminhada. E essa batalha, ela é muito real, ela é muito concreta no nosso dia a dia. Mas a boa notícia do Evangelho, que aliás, Evangelho é boa nova, é boa notícia, é de que nós temos já a vitória garantida e assegurada pelo Senhor Jesus. Se nós cremos nele, se nós estamos firmados nele, e se nós nos mantemos em comunhão com ele, nós temos a vitória completa, como Jesus teve, porque nós participamos da sua vitória. Estou começando hoje uma série de 3 reflexões, originalmente baseadas no livro do pastor Dr. Russell Shedd, que está à sua disposição, o livro, na secretaria de nossa igreja. O Mundo, a Carne e o Diabo. É um livro sobre batalha espiritual, uma análise muito precisa do ponto de vista bíblico
a respeito da nossa guerra e a respeito da nossa luta. Então, os inimigos do cristão são pelo menos esses três. O mundo, ou seja, a sociedade, o conjunto de pessoas, a sociedade que vive sem Deus, as pessoas que vivem sem Deus. A carne é o segundo inimigo, os instintos e impulsos da natureza humana decaída. E Satanás, aquele que é identificado na Bíblia como o príncipe das trevas, o tentador, o acusador dos filhos de Deus. Hoje, nós estamos considerando o primeiro desses inimigos, ou seja, o mundo. Então, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia agora no Evangelho de João, no capítulo 15. Eu vou fazer aqui a leitura e você pode acompanhar. Estou falando sobre João, capítulo 15, do verso 18 até o verso 21. E achando esse texto, se você quiser ganhar tempo, já pode passar para o finalzinho da Bíblia, 1 João 2, porque faria a leitura dos dois textos. João 15 e depois 1 João 2, de 15, então, a 17. Primeiramente, leio João 15, começando no verso 18. Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele, ou seja, não são mais do mundo. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse, o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão os ensinamentos de vocês. E Jesus diz mais: por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou, não conhecem a Deus que me enviou. Então, agora a nossa leitura, 1 João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, lá um pouquinho antes do Apocalipse, do verso 15 ao verso 17. Diz assim o apóstolo: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Não amem o mundo, nem as coisas que o mundo oferece. É o sentido da expressão que começa essa parte que li no versículo 15. No Novo Testamento, a palavra mundo aparece várias vezes. Por exemplo, a palavra mundo aparece no Novo Testamento para falar sobre o cosmos, ou seja, o universo onde nós vivemos. Para falar sobre a criação, o conjunto da criação, isso envolvendo a terra, o céu, as pessoas e tudo mais. Atos capítulo 17, 24, é uma referência dessa visão, ou dessa maneira com que o Novo Testamento usa a palavra mundo. Outra forma como mundo aparece no Novo Testamento é para falar sobre as pessoas. Falar sobre a humanidade total das pessoas. E um dos versículos, naturalmente, que logo vem à mente é João 3,16. Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, ali está falando sobre o mundo pessoas, o mundo gente. E uma outra
maneira como aparece a palavra mundo, essa que nós lemos em 1 João capítulo 2, no versículo 15, onde ele diz: não amem o mundo. Aqui, naturalmente, não está falando sobre o mundo físico, o cosmos, e não está falando sobre as pessoas propriamente, porque Jesus ensinou a amar as pessoas, amar o nosso próximo. Mas ali no slide, você tem o sentido da palavra mundo, conforme esse texto e outros tantos. Aí eu quero que você leia comigo, podemos ler? A resposta para a pergunta: quem é o mundo? Leiamos. A mentalidade, o sistema de valores, o modo de pensar e agir característico das pessoas e estruturas sociais que subsistem sem Deus. É sobre este mundo que a gente está falando hoje à noite. Essa mentalidade, essa filosofia, essa maneira de comportar-se das pessoas que vivem rebeladas contra Deus. Isso pode ser pessoas individualmente, isso pode ser grupos de pessoas, isso pode ser a sociedade de um modo geral, a partir das estruturas como essa sociedade está organizada. Mas a ideia aqui do inimigo que faz pressão sobre nós é desse sistema de valores que predomina. Em João capítulo 17, Jesus tem uma expressão interessante. Ele está orando a respeito dos seus discípulos, os daquela época e aqueles que viriam depois, que somos nós hoje também, e toda essa história de 2000 anos do cristianismo. E Jesus diz o seguinte: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Essa é a verdade a nosso respeito. Nós estamos vivendo no meio desta sociedade, estamos envolvidos nessas estruturas sociais, digamos assim, mas a nossa mentalidade, mas a nossa maneira típica de viver, de agir, de nos relacionar, não é a maneira típica do mundo, ou seja, dessa sociedade que vive sem Deus, sem os valores, os princípios da palavra de Deus. E essa é a razão porque eu e você somos confrontados nesse mundo. Essa é a razão porque o mundo se levanta tantas vezes contra nós, nos pressionando, nos testando, às vezes nos perseguindo. O objetivo do mundo, nesse caso, claro, por inspiração do nosso inimigo maior, é nos afastar de Deus. Esse é o propósito de toda a pressão que o inimigo mundo traz sobre nós. É arrefecer o nosso ânimo, é enfraquecer a nossa fé, é diminuir as nossas convicções a respeito do caráter e da fidelidade e do amor de Deus, nos desviar, nos afastar. Quantas pessoas, infelizmente, têm sido levadas por esta pressão, arrastadas por esta pressão, e daí se afastaram de Deus, se afastaram do Senhor. Eu quero mencionar algumas das estratégias que o mundo utiliza contra nós. São armas que o mundo usa nessa maneira de se opor a nós, nós que somos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, que amamos a Jesus, que queremos agradar a Jesus, mas estamos no mundo, estamos nesse contexto de uma sociedade sem Deus. A primeira dessas armas é a sedução. Eu não vou poder ler todos os textos aqui, exatamente como eles estão, por causa do tempo, mas Mateus 4,11 fala sobre a tentação a que Jesus foi submetido. Lembre-se que quem tentou Jesus foi Satanás. Ele foi lá onde Jesus estava, no deserto, para tentar Jesus.
Mas a arma que ele usou é a arma do mundo. O que ele ofereceu a Jesus? Ele disse, eu darei a você, quero que você olhe para todos os reinos do mundo, toda a sua grandeza, eu darei isso a você, se você se prostrar e me adorar. Quando Satanás fala e mostra todas essas coisas, ele está fazendo exatamente aquilo que a sua inspiração leva o mundo a fazer em relação a nós. O poder de sedução que existe na riqueza, o poder de sedução que existe no prazer, o poder de sedução que existe no prestígio e no poder. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 10, ele fala a respeito de um dos seus companheiros, chamado Demas. E a sua nota é muito triste. Ele fala o seguinte, ele escreve o seguinte para Timóteo, Demas apaixonou-se por este mundo e por isso me abandonou. Ou seja, não está mais comigo. O Demas nesse caso, foi seduzido. Queridos, como é que o mundo faz isso? Como é que o mundo seduz? Ele seduz através das suas vitrines, em que ele prepara tudo muito bem preparado, para nos iludir, para nos levar a uma conduta, a um comportamento, a uma atitude, que efetivamente desagrada a Deus e faz mal para nós. Vocês sabem, eu creio, sabem como é que funciona essa história das vitrines, não? As mulheres especialmente sabem. Mas muitos homens também param diante de vitrines e ficam durante algum tempo ali admirando. Talvez você já teve a experiência de olhar algum objeto na vitrine, lindo, maravilhoso. E aí você vai e fala com o vendedor. E quando o vendedor abre uma gaveta lá e traz e coloca sobre a mesa, você olha e fala assim, mas é esse que está lá? Ele diz, exatamente esse. É claro, simplesmente tirando o objeto da gaveta e colocando ali, ele não tem todo aquele glamour, todo aquele arranjo, toda aquela preparação que teve na vitrine. Mas é porque a vitrine foi preparada por um profissional. Ele quer seduzir, ele quer atrair você para comprar o produto. E está fazendo exatamente o que ele tem que fazer. O mundo faz isso. O mundo monta uma vitrine, ele prepara uma estratégia, de modo que as pessoas sejam atraídas. Mais tarde, essas pessoas percebem que foi uma ilusão. Existe frustração, decepção, porque não era realmente aquilo que foi prometido. Queridos, nós precisamos estar atentos a isso. Ao fascínio e à atração que as coisas do mundo podem mostrar diante dos nossos olhos. O mundo usa as estratégias de sedução. Outra arma é a inversão de valores. Isaías capítulo 5, 20, fala sobre o que estava acontecendo na história do povo naquele momento. Isaías escreveu dizendo o seguinte, as pessoas chamam de mal aquilo que é bom, e o que é bom chamam de mal. As pessoas dizem ou chamam de luz a escuridão, e chamam de escuridão a luz. O doce chamam de amargo, e o amargo chamam de doce. Romanos capítulo 1, 25, palavras de Paulo, ele diz que naquela época as pessoas já estavam trocando a verdade de Deus pela mentira. O que está acontecendo hoje não é mera coincidência, mera semelhança com isso aqui. Nós vivemos num mundo onde os valores têm sido invertidos. O bom é considerado mal, e o mal é aplaudido como sendo bom. Essa é a realidade que está diante de nós.
O conceito do que é certo e do que é errado tem sido altamente relativizado. Há muitas pessoas na sociedade contemporânea que, se você fala com toda clareza, bem fulano, mas isso é errado, vai dizer o seguinte: depende, pode ser errado para você, pode não ser para mim. Depende das circunstâncias. Há uma perda de referência, de valores, do que de fato é certo, do que de fato é errado. E você sabe que resultante disso é a desorientação e a confusão em que tantas pessoas estão vivendo. Porque estão vivendo sem norte, estão vivendo sem uma direção, porque não se sabe mais o que é certo, o que é errado, o que se faz ou se não faz. Uma inversão de valores. E por que é que o mundo faz isso? Exatamente porque quer corroer as convicções. Porque uma pessoa sem convicção, ela pode ser levada muito mais facilmente para qualquer direção, se ela não tem convicções sólidas, referência, valores. O mundo inverte os valores. O sistema que governa o mundo inverte os valores. Terceira arma são as distrações. Estou mencionando aqui Mateus 6, de 31 a 34. Jesus começa essa passagem no verso de número 25, falando o seguinte: não fiquem ansiosos ou muito preocupados com aquilo que vocês vão comer, beber, essas coisas que são básicas das nossas necessidades. E ele vai andando, e quando chega lá nesse texto que eu estou citando aqui, ele vai dizer assim: porque as pessoas do mundo correm atrás disso o tempo todo, mas vocês devem buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas todas serão acrescentadas. A ideia que aparece é exatamente essa. Quando nós somos distraídos com o que é secundário, e daí deixamos de lado o que é prioritário. O que Jesus está falando aqui nesse texto é exatamente uma advertência a respeito disso. E não é isso que efetivamente tem caracterizado a vida de tantas pessoas nos nossos dias. Distraídas, ou seja, levadas, envolvidas com aquilo que é, digamos assim, bom. Não é que seja ruim, mas com isso, o que é melhor está sendo deixado. O mais importante, aquilo que deveria ser a prioridade, está sendo deixado de lado. A palavra de Jesus aqui tem exatamente este sentido. Quantas vezes pessoas, estou falando mesmo sobre pessoas que estão na casa de Deus, se identificam como discípulos de Jesus, estão sacrificando o seu relacionamento com Deus. Estão sacrificando aquilo que é mais importante na sua vida por causa de distrações. Algo que, do ponto de vista de Deus, não tem tanto valor. Isso é um problema, isso atrapalha a nossa corrida. Isso impede, diminui a nossa velocidade na vida cristã. Reduz o nosso crescimento. Assimilação é uma outra arma. Romanos 12, 2, Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, dizendo que nós não devemos nos conformar com este mundo. Mundo no sentido que a gente está trabalhando aqui. Paulo quis dizer que nós não podemos imitar as pessoas do mundo. Não devemos imitar. Não devemos copiar o comportamento daqueles que vivem sem Deus. Em outras palavras, precisamos assumir que nós somos diferentes mesmo. Não diferente no sentido de ficar nos vangloriando e nos mostrando, não. Mas é porque essencialmente nós somos diferentes, uma vez que nós queremos agradar a Jesus. A ideia é que nós não podemos ser moldados pela mentalidade mundana secularizada. Não podemos ficar transigindo, fazendo concessões, porque tantas vezes é assim que acontece. Nós somos levados, instados, pressionados a uma pequena concessão hoje.
e amanhã um pouquinho maior, e depois um pouco maior. E finalmente, nós estamos imitando o mundo, fazendo aquilo que as pessoas que vivem sem Deus fazem. E nós, que somos discípulos de Jesus. Lembre-se da história de Daniel, lá no Velho Testamento. Daniel era um jovem, ele foi levado para um país estrangeiro, e foi ficar no palácio, e lá ele foi pressionado para se adaptar ao status quo, ou seja, a maneira de viver e de fazer as coisas ali. Mas o Daniel tomou um propósito, de não comprometer a sua fé, não comprometer, não se igualar, não copiar, não imitar, não assimilar. E você sabe que ele foi parar na cova dos leões. Mas Deus fechou a boca dos leões. E quando ele foi tirado de lá, ele foi elevado aos postos mais altos daquele país. Não precisava, mas Deus o elevou. Por quê? Porque ele não foi assimilado pelo ambiente onde ele estava vivendo. Cuidado com isso. Preste muita atenção nisso. Quando você considera essa pressão que pode vir dentro da sua família, às vezes, no seu trabalho, na sua escola, por onde você anda. João capítulo 15, aquela parte que eu li, fala sobre a maneira como o mundo exerce pressão sobre nós. Pressão mesmo, forçando a barra sobre nós. O mundo marca sobre pressão. Quanto mais parecido você é com Jesus, maior pode ser a rejeição, o preconceito, a raiva, o ódio, às vezes. A sua presença vai incomodar, como a presença de Jesus incomodou as pessoas na época em que ele viveu. Porque Jesus era totalmente contra a cultura. Ou seja, o que Jesus pregava e ensinava era completamente diferente, inclusive daquilo que viviam os líderes religiosos da época. E daí veio a sua rejeição. Mas o compromisso de Jesus era com o Pai. Ele disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Não importa a força da pressão, não importa a atitude que é tomada por parte dos inimigos. Jesus manteve-se fiel. E também, aquele texto lindíssimo de Mateus 5, das bem-aventuranças, ele termina, Mateus 5, 11 e 12, Jesus dizendo, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Jesus diz que eles deveriam alegrar-se. Aliás, Pedro fala isso mais tarde. Se você sofre pela sua condição de cristão, alegre-se. Bendiga o nome do Senhor pela sua identificação com Jesus. Então, aquele texto fala sobre exatamente o que Jesus enfrentou também. Insulto, perseguição, calúnia. E os discípulos de Jesus, no mundo que não conhece a Deus, estão sujeitos a isso. Pode ser nos ambientes os mais diversos. O objetivo, sempre o mesmo. Produzir desânimo. Levar o cristão a negar a sua fé. A diminuir a sua velocidade no crescimento no reino de Deus. Porque muitas vezes, em muitos lugares onde você vive, pode parecer que você é uma pessoa do outro mundo. E você é. E você é. E nós somos. Porque nós vivemos nesse mundo, mas o nosso desafio é viver os valores do outro mundo. Daquele mundo onde Deus governa plenamente. E que foi objeto da oração de Jesus, dizendo que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Ou seja, que venha o céu sobre a terra. E como é que o céu vem sobre a terra? Como é que o reino de Deus vem sobre a terra? A revelação de Deus na vida de cada um de nós. Nós que estamos espalhados pelo mundo,
nos contextos mais diversos da sociedade. Bem, a última parte dessa palavra, alguns recursos para vencer o inimigo. Eu creio que Deus já tem providenciado aquilo que nós precisamos. Deus providenciou pela sua palavra e esse aqui é o recurso principal que você tem. Essa é a ferramenta que o Espírito Santo vai usar para capacitar você a enfrentar o inimigo chamado mundo, a sua oposição. A presença de Deus, conforme Ele mesmo prometeu, a revelação da sua presença e, consequentemente, a demonstração do seu poder na vida do cristão. Primeiramente, nós precisamos reavaliar o nosso amor e a nossa devoção a Deus. Aquela palavra de 1 João 2,15. Se você ama o mundo, você não ama Deus. Se você ama Deus, você não ama o mundo. Isso aqui é radical. Não tem alternativa. Ou nós amamos a Deus e não amamos o mundo. Ou então nós amamos o mundo e o nosso amor a Deus é apenas uma conversa fiada. Não é verdade. Quero que você se lembre que quando Jesus fez uma síntese da lei, Jesus pediu-se a ele, o mestre da lei pediu que Jesus dissesse o mandamento mais importante da lei. Qual foi o mandamento que ele disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Outra versão, numa outra passagem paralela, diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus esteve com Pedro, depois da ressurreição, que Jesus perguntou a Pedro de imediato, foi: Pedro, você me ama? Perguntou 3 vezes. Queridos, essa é a questão fundamental. Nós precisamos perguntar para nós mesmos o tempo todo: como é que está o meu amor a Deus? Eu creio que você, como eu também, regularmente eu preciso dizer: Deus, ensina-me a amar o Senhor. O meu coração não é naturalmente inclinado para isso. Ensina-me a amar o Senhor, porque eu quero isso, porque eu preciso disso. Então, quando o nosso amor a Deus está desfigurado, quando a nossa devoção a Deus está lá no 5º lugar, nós temos tantas outras devoções antes da nossa devoção a Deus, é claro que o mundo pode levar vantagem sobre nós, pode nos passar a perna, pode nos derrubar, pode zombar de nós. Então nós precisamos reavaliar o nosso amor a Deus, precisamos firmar os nossos valores. Josué, quando estava para entrar na terra com o povo de Deus, lá em Josué capítulo 1, você conhece aquele texto? Deus fez muitas promessas, mas você sabe que o povo de Israel, depois de 40 anos andando no deserto, um povo andando como nômades, eles iam entrar numa terra onde havia povos estrangeiros, outros povos, línguas, nações, e aqueles povos todos tinham seus ídolos, seus deuses, e muitos deles. E aí Deus falou para Josué: eu serei com você, e eu farei prosperar o seu caminho, não precisa ter medo. Aí Deus falou o seguinte: mas olha só, Josué, você precisa se apegar à minha palavra, à lei de Deus. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas fique na palavra de Deus. Eu diria, mantenha seus valores, seus princípios da palavra de Deus. Não abra mão deles, não abra mão deles. A palavra de Deus, querido, precisa ser a norma para nós. A norma para nós. Porque a palavra de Deus traz os princípios. A gente não precisa viver nesse mundo sem referência. Como o mundo, mentalidade sem Deus vive.
confuso, desorientado, sem saber o que é certo. A palavra de Deus diz para nós o que é certo e o que é errado. E isso vale para 2015, como valia para o ano 1000, para o ano 500, como valerá para o ano 3000 se a humanidade chegar lá. Isso aqui não muda, isso continua sendo, são princípios, são valores que Deus estabeleceu para que o ser humano experimente a plenitude da vida que Ele tem para nós. Agora, nós somos testados em relação a isso o tempo todo ou não? Somos. Esse relativismo que caracteriza o mundo, o tempo todo está às vezes, mas você, isso é uma coisa antiga, coisa quadrada, você acredita que você tem que fazer mesmo o que está escrito aqui? Isso, homens escreveram isso. Se você é como eu creio que foram homens que escreveram sim, mas eles escreveram aquilo que Deus falou com eles, que era para eles escreverem. E você sabe que esse livro, com mais de 3000 anos, é o livro mais atual que existe sobre a face da terra. Porque esse livro não fala apenas sobre o passado, esse livro fala sobre o presente, esse livro fala sobre o futuro. Se você quer saber o seu futuro, não precisa de horóscopo, não precisa da tia, não sei das quantas, leia a Bíblia, ele fala sobre o seu futuro. Mas onde é que está a Bíblia no nosso dia a dia? Muitas vezes guardada no armário, às vezes aberta no Salmo 91 em cima de um estante, cheio de poeira. Não dá, assim não dá. Precisamos firmar os nossos valores para enfrentar o mundo. Mais uma arma que Deus coloca diante de nós, temos que crucificar o nosso ego. Gálatas 2:20, Paulo escreveu dizendo, eu já fui crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Um dos principais problemas que todos nós enfrentamos é o problema do egoísmo. Ou seja, o egoísta é aquele que entende que o mundo gira em torno de si. Tudo tem que girar em torno de mim. É a minha vontade, são os meus desejos, são os meus objetivos, tudo tem a ver comigo. Então eu me torno o centro do mundo. Isso é egoísmo. Porque Paulo diz o seguinte, eu levei o meu ego à cruz onde Jesus morreu. E eu crucifiquei lá o meu ego. De modo que agora a minha preocupação é fazer aquilo que Jesus quer, e não aquilo que eu, ser humano, simplesmente desejo. Porque, olha só gente, o mundo entra muito nessa área. Lembra da história da vitrine, lembra da história da assimilação, lembra da história da sedução. Porque tudo o mundo usa exatamente para nos levar a satisfazer o nosso ego. Para satisfazer a nossa vontade. Mas se a nossa vontade está consagrada a Cristo, se nós estamos, eu quero fazer a vontade de Jesus, então nós temos condições de dizer, quando o mundo tenta nos seduzir, dizer não. Porque não é isso que Jesus quer. Porque não é essa a vontade de Jesus. O ego não submetido a Cristo é um perigo. Porque facilmente seremos levados, seremos distraídos, seremos puxados pela força que o mundo exerce. Nós precisamos, não devemos simplesmente seguir a maioria. Essa palavra em Êxodo 23:2 é muito interessante. Lá diz assim, vocês não devem seguir a maioria para fazer aquilo que é errado. Essa observação é muito importante para nós. Porque a força da maioria, a pressão da maioria, tantas vezes, é algo violento. A expressão que se usa é a seguinte, mas todo mundo faz. Todo mundo está fazendo isso. Por que eu não posso fazer? Esse não é o critério. Esse não é o critério. O critério é, isso é certo, isso é correto, isso é justo, isso é honesto, isso agrada a Deus. Se não,
Não importa quantos estejam fazendo, não importa se a maioria está indo atrás, não importa, eu não vou. A palavra de Deus está dizendo, não siga a maioria para fazer aquilo que é errado. Ou seja, assuma uma posição, assuma uma postura com base na sua convicção. Precisamos fugir da sedução do mundo. Romanos 12, verso 2, que eu já mencionei então para vocês. Essa é uma passagem que continua sendo importante aqui. Não podemos simplesmente seguir o caminho do mundo. E eu quero dizer para você que muitas vezes, além da vigilância, porque Jesus diz que nós temos que vigiar e orar para não cair. Não cair onde? Não é da terceira ponte. Não cair em tentação. Vigiar e orar. É preciso manter vigilância. Mas muitas vezes o que a gente tem que fazer é dar no pé, cascar fora, como se fala em Minas. Fugir, porque foi isso que José fez lá no Egito. José era um jovem, cheio de energia, cheio de vigor. E ele foi arrastado para o quarto da mulher do seu chefe. E ele foi levado, e ele foi forçado. Mas ele saiu fora. Ele saiu fora. Largou um pedaço da sua roupa lá, mas ele foi embora. Ele não ficou por ali zanzando, tipo, faço ou não faço? Sei lá, quem sabe? Não, Deus, o Senhor está vendo aqui minha situação e tal. Não, ele fugiu. Ele não brincou, ele sabia que a pressão era violenta. E você conhece a história do José do Egito. Que maravilha! Ele foi para a prisão, acusado injustamente, mas ele foi a pessoa que Deus usou para salvar a sua família, sua geração, os egípcios na época da fome. O mundo correu atrás de José para ser alimentado. Foi o homem que Deus levantou, porque ele não brincou com a proposta e o ataque do mundo. Ele fugiu, porque ele sabia que naquela hora a melhor coisa que ele podia fazer era pernas para que te quero. E ele fez isso. O problema é que tem muita gente hoje brincando com o pecado. Muita gente. Não podemos fazer isso. Eu e você não podemos fazer. Às vezes a melhor estratégia realmente é escapar, fugir daquela área crítica em que nós nos encontramos. Por último, temos que viver uma jornada de fé. Moisés, citado nos heróis da fé em Hebreus 11. Ele escolheu servir com o povo de Deus, em vez de desfrutar dos prazeres do pecado. E aquele texto diz que Moisés fez isso pela fé. A escolha que ele fez, a decisão que ele tomou foi pela fé. E nós sabemos a história de Moisés. A vida com Cristo é uma jornada de fé. Nós nos alimentamos do invisível. Nós cremos naquilo que é impossível. As nossas escolhas, nossas decisões, as nossas opções têm como base, como critério a nossa fé. Sabendo que a privação, a restrição, a dificuldade, a oposição, a pressão que estamos enfrentando agora, quando nós olhamos lá na frente, pela fé, nós vemos algo maravilhoso que Deus vai fazer. Como resposta de amor à nossa atitude de fidelidade, de lealdade a Ele. Eu não sei, meu querido irmão, irmã, de que maneira o mundo está pressionando você agora, hoje, não sei. Mas o mundo está pressionando. A sociedade sem Deus procura colocar o Filho de Deus, o cristão, na parede. O objetivo é levá-lo a se afastar, a se distanciar de Deus. Lembre-se que sozinho você não poderá vencer. Porque quem venceu o mundo primeiro foi Jesus. Foi Jesus. E é Jesus quem nos dá a vitória. É Jesus quem nos dá a vitória.
Não podemos enfrentar o mundo apenas com as nossas forças, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, com as nossas armas. Se tentarmos fazer isso, seremos derrotados. Mas o que nós precisamos fazer é nos posicionar diante de Deus, através de Jesus, para participar da vitória que Ele tem alcançado na cruz. Eu quero que você feche seus olhos por um instante, nós já vamos terminar esse culto. Mas eu quero que você feche seus olhos. Enquanto Eliezer vai tocar o piano, um instantinho para nós, eu quero que você pense. Talvez esse seja o momento para você se apresentar diante de Deus. Talvez, para ser muito sincero aqui hoje, você tem que dizer: Deus, está difícil. Está difícil. A oposição lá dentro da minha casa está muito difícil. Talvez lá no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, não sei. O mundo procura de todas as formas nos pressionar para nos afastar de Deus, para nos desviar de Deus. Lá no livro do Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, há uma palavra de Jesus muito significativa, como todas. Jesus diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e permanecerei. Ou seja, e desfrutarei de uma refeição. Na linguagem oriental, quero ter intimidade, quero ter um relacionamento próximo. E aí eu quero falar para você que está a chave. Essa é a chave principal. Onde Jesus está na sua vida? Ele está do lado de fora, batendo na porta do seu coração, buscando um lugar. Ou Jesus já está dentro do seu coração, porque um dia você disse: eu creio em Jesus e eu o recebo no meu coração. E você disse para Jesus: Jesus, eu tenho ouvido o Senhor batendo a porta do meu coração já muitas vezes, mas eu estou abrindo a porta do meu coração. Eu quero dizer que na minha vida há lugar para o Senhor. Eu creio no Senhor. Você quer dizer isso para Jesus hoje à noite? Se é isso que você quer, eu vou pedir para você levantar uma das suas mãos onde você está. Eu quero orar por você. Se você está dizendo: Jesus, nesta noite eu estou abrindo o meu coração para o Senhor. E eu quero que o Senhor venha tomar o lugar de honra na minha vida, no meu coração. Pode levantar o seu braço bem alto onde você está. Se você está dizendo: pastor, é exatamente isso que eu quero. É exatamente isso que eu desejo. Obrigado a você que está orando nesse momento. Esse momento é tão precioso, muito importante. Que você apresente as pessoas que estão nesse auditório diante de Deus e suplique por misericórdia e graça. Eu posso ver sua mão levantada. A outra pessoa. Levante seu braço onde você está. Se você está falando: pastor, eu quero. Estou abrindo o meu coração para Jesus nesta noite. Alguém mais? Levante seu braço. Há mais alguma pessoa? Há mais alguma pessoa? Ok, nós vamos fazer uma oração. Eu quero pedir a você, Ariana, há uma pessoa logo atrás de você aí, Ariana, que você pode encaminhá-la aqui para frente. Eu vou pedir você que levantou a sua mão, se você pode vir aqui à frente, quero orar com você. Agora eu quero falar com vocês outros. Eu quero orar por você. Você está vivendo um momento em que o mundo está pressionando violentamente você? Você está vivendo um momento assim? Eu não vou pedir você para falar do que se trata. Não vou pedir você para falar. Você sabe a pressão e a força que o mundo está fazendo contra você.
Eu quero orar por você agora. Pode ficar em pé onde você está, onde você estiver. Se nesse momento você está dizendo, pastor, eu preciso da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque a pressão está forte, a pressão está violenta, eu estou sendo colocado contra a parede, e eu sei que eu não posso enfrentar sozinho. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que vem a nós nesta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostra de maneira muito realista o contexto em que nós vivemos, a nossa vida aqui na terra, e a pressão, ó Deus, a oposição que o mundo sem Deus, sem Cristo faz sobre nós. Obrigado, Deus, porque Jesus venceu. Obrigado porque Jesus triunfou. Obrigado porque como filhos de Deus, nós participamos da vitória de Cristo. E agora, ó Deus, eu quero orar pelos teus filhos, tuas filhas que estão aqui, esses especialmente que ficaram em pé. Eu não sei qual é o tipo de confrontação, o tipo de sedução que eles estão enfrentando, a batalha que eles estão travando, mas eles estão em pé para dizer a Ti, ó Deus, que precisam do socorro, que precisam da ajuda do Senhor, que precisam da manifestação da graça do Senhor para vencer o inimigo, o mundo. E eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, responda agora ao clamor de cada uma dessas pessoas. E de acordo com a necessidade delas, traga, Deus, a manifestação gloriosa do Senhor. E faz desses teus filhos e filhas, homens e mulheres vencedores, vitoriosos, contra a pressão e contra a força que o mundo faz sobre os discípulos de Jesus. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos crer em Ti. Muito obrigado porque nós sabemos que em Cristo nós somos vencedores. Por isso nós damos a Ele toda a honra, damos a Ele todo o louvor, nós damos a Ele toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor, para sempre, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês, queridos. Tenham uma boa semana na presença do Senhor, na presença do Pai.